dando já um spoiler para acrescentar no próximo livro dele. Olha aí. Olha, chegou o homem. Eu te avisei que eu ia passar perto. Tive que chamar meu filho aqui, amigo. Acontece, John. Acontece com mais frequência do que você imagina. John, E aí, eu tudo sou bem, o Rafael? Rafael Pedreira, é um prazer, sou terapeuta, design, decorador, trabalho com a espiritualidade há muitos anos. Maravilha. E é um prazer inenarrável, inexorável ter você aqui em nosso canal, tá? Muito obrigado pela participação. O prazer é todo meu. Obrigado. John, eu já fiz uma apresentação prévia, né, sobre o seu trabalho, sobre os seus livros. É claro que você que vai nos trazer aí melhor todas essas informações. Desde já eu gostaria de passar aqui uma pergunta que já veio de uma pergunta não, né, um posicionamento de uma seguidora, Adriana. É uma informação que eu achei relevante, bem legal, que quando ela pede informações sobre a irmã e o pai, né, para o Chico Xavier, através de sonhos, ele vem trazer essa informação para ela. Eu achei isso muito legal. Não sei se você entendeu aí, mas foi a primeira informação que ela nos passou. Recente? Agora uma questão recente? Sim, ela disse que sempre que ela quer informação desses entes queridos, ela pede a Chico. Pois é. Né, e Chico traz para ela através. Eu vou contar uma novidade aqui para vocês, porque em vida... Conte agora. Eu conseguia encontrar... Eu não sou médium ostensivo, sim, mediunidade todos temos, mas em vida eu sonhava muito com o Chico. Depois da desencarnação dele, eu vou te falar uma coisa. Tá difícil de marcar audiência com o homem. Ele começou a trabalhar mais ainda. Né? Não, tá difícil de marcar audiência com o homem agora, porque raramente... Eu, na pandemia, em 2020, por volta ali das 4 horas da manhã, eu tive um sonho tão nítido com ele, e eu tenho uma memória com ele que é uma memória olfativa. O cheiro do Chico, o cheiro do Chico, sim, ele usava um perfume. O Chico sempre andou muito cheiroso, né? Porque as pessoas que às vezes querem mitificá-lo, divinizá-lo, o Chico andava cheiroso, ele gostava de andar cheiroso. Bem arrumado, e ele tinha um perfume bem arrumado, bem apresentado. Ele tinha um perfume que eu acho que era o Sândalos. Sim. E aquele cheiro ficou na memória. Aí eu estava num lugar, durante um sonho, que estava com algumas pessoas que eu não conseguia identificar. De repente eu senti o cheiro do Chico. E comentei assim, durante o sonho, nossa, o Chico está por aqui perto. Eu comentei. Quando eu fiz esse comentário, ele veio em nossa direção e, ora, cara, uma luz. E eu corri imediatamente para abraçá-lo. Sabe quando você mergulha na luz? Sim. Eu acordei, porque emoções de mais ou de menos, em estado de desdobramento, não faz muito bem não, porque o corpo ele te absorve imediatamente. Então, eu me emocionei muito na hora do abraço e acordei. E lamentei, e lamentei a minha ignorância. Assim, oh, meu Deus, por que foi acabar esse momento tão especial, né? O Chico era uma figura humana especial. Com certeza, né? É uma figura realmente humana, né? Realmente um exemplo do que é ser humano. Eu acho que as pessoas tentam muito mitificá-lo, inclusive o nosso movimento. A minha intenção, e eu não estou querendo dizer que o meu olhar seja um verdadeiro olhar, são múltiplos olhares. Fala-se do homem, do médium, mas fala-se muito mais do mito Chico Xavier. A minha intenção é falar da humanidade do Chico Xavier. Eu quero dizer para todos que ele era de carne e osso. Sofreu, chorou, sorriu, amou, trabalhou, desejou, errou, acertou. Claro que acertou muito mais, com uma diferença, que vale aqui destacar. Em seus 92 anos de idade, ele demonstrou uma fidelidade ao Cristo que me impressionava. O que ele acredita, né? Ele viveu o que ele escreveu.
viveu, ele procurou viver. Era perfeito? Não. Para nós espíritas, perfeito somente o Cristo até o momento. Mas era um homem que demonstrou uma fidelidade a Jesus que até hoje me impressiona, porque não foram o que os biógrafos me disseram. Eu convivi com ele por 21 anos, então eu pude acompanhar parte do seu cotidiano. Ele não fazia de conta. Ele era um cara simples. Simples. E olha que eu tinha 19 anos, ele tinha 71 anos quando o conheci. Imaginei que nem daria liga, né? Hoje eu tenho 62, mas eu tinha 19 anos quando eu conheci, em 81. E é um cara extraordinário. Extraordinário. Ele tinha problemas familiares também, né? Porque, como você falou, as pessoas, né, vê a parte do Santo Chico, né, sem ver o pessoal, que é o que você vem destacar. Né? Mas tinha os problemas dele familiares também, principalmente na saída, um dos motivos da saída dele da cidade, né, onde ele morava. Você disse bem, um dos motivos, porque as pessoas ficam procurando um único motivo, e eu deixo bem claro na minha pesquisa, não existiu uma única razão, mas diferentes razões que acumuladas anteciparam a saída do Chico, porque ele já ia sair. Já estava previsto. Já estava previsto. Só que ele teve que antecipar a saída. O seu trabalho de pesquisa, né, e a visão equilibrada que você passa nos seus livros, principalmente primeiro, né, O Voo da Garça, é muito interessante para quem está... tanto para quem iniciou, tanto para que a gente que vem, né, começa agora e já pega o Chico Santo, o Chico Super, né, sem essa parte pessoal. Então, realmente é imprescindível, importantíssimo a leitura dos seus livros. E como você chegou a falar para a gente que vai vir um terceiro aí também, né? Isso. Eu estou falando, a trilogia, na verdade, fala do Chico em Pedro Leopoldo, que é o Voo da Garça, Chico Xavier nas Minas Gerais. Eu consegui catalogar 40 cidades por onde ele esteve, lembrando que ele era um funcionário público federal e tinha como uma das funções acompanhar os parques de exposições espalhados pelo estado. Então ele viajava com o seu patrão, viajava muito. E agora é para falar do Chico pelo Brasil. Então, além de Minas, ele conheceu mais 5 estados, então foram 6 estados somente, e uma viagem que eu destaco que ele fez aos Estados Unidos, ao continente europeu, nos anos de 65 e 66. E aí eu encerro a trilogia da Garça, né, que eu chamo aí a metáfora aí da Garça. É interessante mesmo. Eu tenho acompanhado aqui desde que a gente marcou, fiz várias pesquisas. Nenhuma das perguntas que a gente teria, qual seria o principal desafio para você, né, para escrever o primeiro livro? Né? Quais os principais desafios que você enfrentou na escritura aí do primeiro livro? Olha, o primeiro você acabou de colocar. Eu trabalhei com pesquisa na minha vida acadêmica. Então, o grande desafio de um pesquisador é o afastamento necessário entre o pesquisador e o sujeito ou o objeto a ser pesquisado. E isso, para mim, tem sido assim, um grande desafio, porque a minha amizade com o Chico, e uma amizade mesmo de 21 anos, para não adjetivar demais o Chico, né? Então, para falar do Chico real, do Chico histórico, do Chico concreto. Por isso que o primeiro livro talvez tenha sido produzido somente 8 anos depois da sua desencarnação. Com Jesus foi a mesma coisa, vários anos depois. Pois é. Então isso talvez tenha me ajudado, porque alguns assuntos que eu abordei, se ele estivesse conosco, talvez eu ficasse um pouco constrangido em abordar, porque ele não gostava de abordar, ele não gostava de comentar alguns assuntos, mas procurei ser assim o mais respeitoso, cuidadoso, coerente, mas com o papel do pesquisador. Eu segui todas as normas
da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Claro, não é um livro rigorosamente acadêmico, porque senão ficaria muito chato. Os livros acadêmicos, eles não são populares, né? Eles são muito chatos. Eles são restritos. Então, eu incluí na minha metodologia tanto a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, os depoimentos e as fotos, as iconografias. Então, a foto, eu acho que ela ajuda a rechear um pouco da obra, deixar ela menos densa. Então, eu acho que transitou entre o pesquisador, entre o acadêmico e o poético. Acho que ficou uma obra... Né? Acho que ficou uma obra bacana, sabe? Eu gostei. Me emocionei quando eu peguei o produto dela. Para você ter uma noção, né? Eu pesquiso muito no GPT e no Bard, que são inteligências artificiais, e os dois falaram muito bem do senhor do seu livro. Então, para você ter uma ideia, né, da abrangência do seu trabalho, né? O quão importante é, né? Para tanto. Você sabe que eu acho que pode falar. Você sabe que quando eu peguei o primeiro exemplar do Voo da Garça, a primeira pessoa que eu fui levar o livro foi a irmã do Chico, a última das moicanas a retornar à pátria espiritual, a dona Cidália Xavier de Carvalho. Eu conheci o Chico na casa dessa senhora, sem ser convidado, viu, meus amigos? Eu entrei na maior cara... como diz o bom mineiro, na maior cara de pau. Mineiro é assim mesmo. E quando eu produzi o primeiro trabalho, eu já era amigo dela, fui levar o livro. Eu chamava ela de Dália. O nome dela era Cidália. Eu falei, Dália, o Chico não está aqui, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Se ele estivesse aqui, o que ele achava, o que ele acharia da obra? Aí voltei 15 dias depois para ela dar opinião. Ela falou, e aí, Dália, o Chico gostou? Ela me assustou. Ela, não, amou. Eu falei, graças a Deus. Excelente. Mas era um testemunho que eu... Diga. Aproveite e conte pra gente como foi essa primeira experiência com o Chico. Você já tinha algum conhecimento sobre mediunidade? Você já estudava sobre o tema? Você já tinha desenvolvido algo nesse sentido ou não? Chegou a primeira vez, foi com ele? Como foi essa primeira experiência? Como foi que essa conversa com ele? Como foi esse contato, né? Olha, eu vim de uma família católica, eu acho que como muitos brasileiros. E cumpri as minhas obrigações como católico. Nós tínhamos a missa aos domingos. Logo depois tinha o cinema. Aqui no interior de Pedro Leopoldo, a gente ia ao cinema, mas os meus pais diziam, só vai ao cinema se for a missa, né? Então eu transitei durante muitos anos no movimento católico, tenho boas lembranças do movimento católico. Transitei por 3 anos no movimento umbandista e também guardo boas lembranças, deixei inclusive registrado no prefácio do meu primeiro trabalho. E eu tinha aqui sonhos muito... e quando eu renasci, o Chico já tinha ido para Uberaba, né? O Chico sai de Pedro Leopoldo em 59. Eu renasci em 61. Até brincava com ele. Falei, nossa, Chico, que sacanagem que você fez comigo, né? Eu estava lá no mundo espiritual, perguntando assim, o homem está onde? Está em Pedro Leopoldo. Eu falei, opa, tem como renascer por aí? Ele só esperou eu me preparar para reencarnar e o homem já transitou, ele mudou para Uberaba, né? 550 quilômetros de Pedro Leopoldo. Mas eu tive sonhos muito curiosos na adolescência, um sonho muito curioso que eu coloquei no meu prefácio. Minha mãe tinha visto ele de longe, meu pai foi carteiro, entregou muitas cartas ao Chico Xavier, ganhou muitos presentes, mas nenhuma intimidade com o Chico, os meus pais tiveram. E eu comecei a sonhar com ele, que ele estava numa esquina, acenando para mim, rindo, sorrindo. Eu tinha lá 14, 15, 16 anos. Eu corria para encontrá-lo, ele estava numa outra esquina. Nunca que eu consegui encontrá-lo. Então, aí eu
E a minha sogra conhecia o Chico. Na época ela dizia, nossa, eu vou te apresentar. Então foi inaugurada a praça em 80, a segunda homenagem pública do povo de Pedro Leopoldo ao Chico. Ela foi me levar. Quando nós chegamos lá, era uma multidão impossível de encontrar com o Chico. Em 81, meu tio, que já conhecia o Chico, ficou sabendo que o Chico estava em Pedro Leopoldo. E ia visitar a irmã, a dona Cidália, que eu não conhecia. Ele falou assim comigo, vamos lá? Eu falei, agora. E aí eu entro naquele... Eu estava numa sala pequena, casa simples, ambiente evangélico. Me lembrou o livro Jesus no Lar, de tão simbólico, de tão simples aquele. O Chico sentado no sofá, alguns amigos sentados em algumas poucas acomodações ou no chão, e ele contando histórias, né? O Chico era um contador de histórias exemplar, né? Aí eu me posicionei do lado oposto dele, a dona não pediu que eu saísse da casa, graças a Deus. Ela ficou olhando estranhamente para mim para dizer, poxa, que figura é essa aí que entrou aqui, né? Eu fiquei olhando para ele, o meu tio precisou de ir embora, infelizmente eu tive que sair, me despedi. Na segunda vez que ele voltou na casa da irmã, ele mandou me convidar. E aí começamos um relacionamento, uma amizade, que durou até 2002, né? Data da sua desencarnação. E quanta falta, né? Quanta falta o Chico tem ainda feito dura, né? Para todos. Só... Quanta falta. Foi assim, com certeza. A amizade ainda dura, né? Você só não está conseguindo lembrar dos encontros no mundo espiritual. Pois é, tá difícil, amigo. Tá difícil marcar audiência com o homem, tá? Tá difícil de marcar audiência com o homem. Uma vez alguém chegou aqui dizendo que via ele. Eu falei, ele está aqui próximo? Ele falou, está. Então eu vou fazer uma pergunta para ele. Já vou aproveitar. Uai, seguindo a recomendação do nosso codificador, Allan Kardec. Eu perguntei a ele, ao médium, ao suposto médium, pergunte a ele como é que nós encerrávamos as nossas correspondências. É uma boa análise, né? Cientista, ele não, bom pesquisador. O suposto médium não soube me dizer. Então, não soube saber. Não. Então, tem muita gente que está vendo coisas... Está vendo coisas que não existem. Sigamos em paz. Mas eu usei a recomendação de Kardec. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Infelizmente, as pessoas ainda, né, apesar de tantos estudos, atrapalham o animismo com a mediunidade. Faz parte. Acontece, às vezes ele nem é culpado, né? Ele acredita no que ele está vendo. Perfeito. Né? Sendo real, não. Eu coordeno uma reunião mediúnica, então o animismo é componente na comunicação mediúnica. O bom médio é aquele que interfere menos. Interferir vai, mas os bons médios são aqueles que interferem menos. Então deixa a personalidade ali comunicante se manifestar mais integralmente, né? Só mais uma das perguntas que a gente tem. Qual seria a principal diferença entre os 2 primeiros livros, né, na Tríade da Garça e o Então, o primeiro é Pedro Leopoldo, 1910 a 59. E descobri fotografias inéditas. Tem uma expressão do Chico, cansado, que quando eu ia publicar, alguém me falou, mas você vai colocar essa foto? O Chico estava cansado e nervoso na foto. Eu falei, não, estou me sentindo tão humano quanto ele. Claro que eu vou colocar. Porque... aproxima muito, né? Fotos diárias. É claro, né? Então, o primeiro livro é Pedro Leopoldo. Eu paro até 59. O corte cronológico vai de 1910 a 59. O segundo, Minas Gerais. Claro que eu vou destacar Uberaba, né?
a metade do livro é para falar do Chico em Uberaba. Tenho boas lembranças de Uberaba. Casos participou também muito, casos inesquecíveis em Uberaba. Seria bom se tiver algum caso que já possa nos falar aí. Já... Uma que eu repito sempre. E ele foi muito impactante e tem sido impactante. Primeiro eu vou parafrasear o Chico, tá? Eu estou longe de ser o que eu gostaria de ser. O Chico dizia assim: sei o que devo ser e ainda não sou. Então, eu digo a vocês que eu sei o que devo ser, mas ainda não sou. Serei. Às vezes eu tenho que adquirir... Às vezes eu tenho que ter mais vergonha na cara, viu? Assim, mais investimento. Eu preciso investir mais. Senão a gente vai se acomodando. Esse é um grande problema. Na caminhada de todos nós, né? Se achando, né? A sociedade em si faz a gente postergar muito. É o tal do santo do pau oco. Vocês já passaram por uma boa crise, amigos? Crise emocional, financeira. Não. Se tiver de crise aí. A crise que você acha que você vai enlouquecer. Vocês dois já passaram? Já. Eu já. Se não passou, eu vou desejar para vocês, tá? Não, com certeza é um aprendizado único. Nos tira da zona de conforto. Com certeza. Eu tenho formação tanto em educação física quanto em psicologia. Já trabalhei com processos terapêuticos, já me submeti a processos terapêuticos. Agora, foi uma crise assustadora. E olha que eu já era espírita, já convivia com o Chico e estava me achando o santo do pau oco. De repente, a vida me tira a base, me tira, né, aquela, aparentemente, a suposta base. De enlouquecer. A sensação que eu tive foi essa. Os livros, eu diria, fazem parte do processo terapêutico do tratamento que eu fui submetido. Então, tá tentando gestar uma nova pessoa. E esse é um processo longo, né? Mas eu estava dizendo a vocês que dos casos que mais me chamou a atenção, e é impactante até hoje na minha vida, eu ia sempre a Uberaba, sempre que podia, 4, 5 vezes ao ano. Não ia mais porque estudante só anda sem dinheiro, sem recurso nenhum. Cheguei lá numa sexta-feira, lotada. Peguei a época do receituário mediúnico, antes das mensagens consoladoras, e as mensagens consoladoras, sexta e sábado. Depois ele passou só a atender mensagens consoladoras e depois só no sábado. Parou com a sexta. Eu cheguei na sexta, aquela multidão, me coloquei ao lado dele, conversamos ali, e eu acompanhando atentamente tudo que ele fazia. E o Chico era uma lição viva. Ele não era aquele moralista clássico, religioso, né? Quer mudar o mundo. Era o exemplo do exemplo, né, Chico? O moralista, ele quer mudar o mundo. Menos ele, né? Menos ele. Quer mudar todo mundo. Ele é o bom. Ele é o bom. O resto não presta. O Chico era o contrário. Então ele estava ali, tinha uma fila que foi feito para pedir o Chico mensagens consoladoras. E o Chico com uma prancheta, às vezes sentado. E fulano, Beltrano, eu quero uma notícia de papai, de mamãe, do meu filho. No meio da fila, uma senhora surtou, no meio do salão. Surtou, literalmente. E todo mundo ficou impactado, porque nem os colaboradores do Chico se movimentaram, fizeram nada, esperando o que o Chico faria numa situação como essa. E ela, em alto bom som: Chico, pedi minha mãe, pedi meu marido e pedi meus filhos em um único acidente automobilístico. Meus amigos, eu fiquei ali ao lado do Chico com a cara de tacho, né? Eu falei, gente, que problema é esse? É sem solução, né? Eu imaginei. Imaginei que o Chico usaria aquelas expressões verbais que nós espíritas temos por hábito utilizar, né? Olha, não cai uma folha senão Deus, senão com a permissão de Deus. Deus não coloca fardos em ombros que não podem suportar. O movimento é isso. O movimento tem uns jargões clássicos. Meus amigos,
ele não fez nada disso. Se levanta em silêncio, a mulher paralisada no meio do salão, caminha em direção àquela mulher, abraça aquela mulher e chora com ela publicamente. É incrível, né? Ele se compadeceu, ele realmente se colocou no lugar dela e viu que ela realmente estava precisando. E a gente cria tanta expectativa ali, o que é que vai ser, o que é que vai ser, nunca imagina que vai ser uma reação tão simples, né? Que vai ajudar a... Ele foi muito mais sábio do que a gente imaginava. Ele não disse nada e disse tudo. Ele não fez tudo. Disse nada e disse tudo. Ele abraçou, ele acolheu alguém que ele não conhecia. Alguém que ele não conhecia. Eu fiquei de olho no olhar da mulher depois do abraço. O Chico resolveu o problema dela? Não. Mas o olhar dela estava choroso, entristecido, mas um brilho diferente no olhar. Eu vou dizer uma coisa. Esse acontecimento representa tudo os 21 anos de convivência que eu tive com o Chico. O Chico exerceu a máxima do Evangelho, do amai-vos uns aos outros, como Jesus nos amou. Olha que eu sou espírita há 43 anos. Eu não saberia dizer o que é isso em sentimento. Eu posso falar no campo da razão. Eu tenho várias atividades sociais que eu me espelhei em Chico e procuro desenvolver. Agora, esse amor, sinceramente, a vida tem me passado algumas situações que a gente responde. Né? E eu não reajo como o Chico. É difícil. Reagir como o Chico é entender o Evangelho na sua essência. Nem na sua a gente ama mesmo, plenitude. A gente não consegue ser tão... É isso. Ainda bem que minha esposa não está do meu lado aqui. Para falar que é verdade. Às vezes ela me acompanha nas palestras, eu falo com ela, por gentileza, Renata, né? Eu sou casado há 37 anos. Fique em silêncio, não fale dos meus equívocos. Mas essa postura do Chico, né, mostrou aí a sabedoria. Ele podia... Estava todo mundo esperando que ele expressasse ali, né? Até o efeito. Muita gente queria ver o efeito Chico, né? A comunicação e tudo mais. Ele foi realmente humano, muito mais do que todo o aspecto que estava esperando dele. Ele chorou, cara. Ele chorou com essa mulher. Ela chorou publicamente, cara. E não é para fazer cara de bonzinho, não, né? Que a gente tenta fazer o que a gente não é. O que o Jung chama de máscaras, né? A gente costuma usar diferentes máscaras dependendo de diferentes momentos. O Chico, digo a vocês, pela pesquisa, porque eu pesquiso a vida do Chico desde 2008. Convivi com ele desde 81. E até hoje eu continuo. É a grande fonte das minhas pesquisas, é Chico Xavier. Porque eu me sinto no compromisso de dizer para aqueles que não conheceram, que ele é tudo isso que se diz e um pouco mais. Claro, eu passo meu olhar do ponto de vista da historiografia, não existe verdade histórica. A verdade que eu construí, ela é dinâmica, ela é contraditória e cada um, claro, vai passando o seu olhar baseado na sua convivência, na sua história. Então, não existe... E se reuníssemos todos os biógrafos, amigos, familiares, para dizer quem foi Chico, essa é uma tarefa impossível. Um benfeitor disse ao Chico que a verdade, olha que definição bonita, é um espelho do céu que, ao tocar na terra, se fragmenta em inúmeros pedaços. Então, cada um com os seus pedaços. Como diz a doutora Marlene Nobre, os meus pedaços do espelho, né? Uma obra que ela lançou pouco antes da sua desencarnação. Dentro de uma sutra sagrada, tem um livro sagrado hoje da Seixonoye, tem uma parte que fala muito isso, né? Sobre
a gente ser pedaços de Deus, é o nosso reflexo, mas somos pedaços desse espelho, né? Quebrados. Não somos pedaços perfeitos. O espelho completo. E a gente só reflete Deus. a nossa. Apesar de a gente refletir, né, a gente reflete nossa forma, que o quebrado, cada um tem uma forma, né? Então, a gente reflete Deus, mas de nossa forma. Então, é incrível. Esse processo, né, de evolução espiritual Eu não sei se você acompanhou alguma coisa, mas a gente tem um vídeo que o pessoal fala muito aqui no nosso canal sobre o livro A Capela. Sim. Fico exilado da capela. Eu não conhecia Exilado na Capela. Edgar Armand. Eu achei impressionante ali toda a história. Eu te aconselho o livro A Caminho da Luz, que fala também dos capelinos. Ótimo. De Emmanuel. A Caminho da Luz de Emmanuel. É um registro histórico sobre a evolução do nosso planeta em um livro. Tal a síntese de Emmanuel através da mediunidade do Chico. Belíssimo trabalho. Boa indicação. Nós vamos ver também. Luiz, lembra alguma outra pergunta que a gente tinha anotado? A gente já anotou algumas, na verdade, só para... Né, eu queria te perguntar uma coisa que eu nunca vi ninguém falando sobre. Pelo menos ninguém próximo ao Chico. Ele chegou a, em algum momento, desenvolver alguma relação amorosa, algo nesse sentido, ou em nenhum momento ele teve esse digamos assim, desvio de focar 100% na questão do espiritismo? Olha, eu vou dizer o que Emmanuel disse no livro Vida e Sexo, psicografado pelo próprio Chico em 1970, em plena ditadura militar, né, onde as liberdades eram diferentes, né, eram limitadas. O Chico sofreu a dieta afetiva. O missionário não poderia ter uma estrutura familiar própria, específica, em razão dos seus compromissos. Não quer dizer que o Chico era uma figura assexuada, como muita gente tenta passar. Ele sublimou boa parte das suas energias sexuais, não totais. A sublimação total, somente o Cristo, na minha modesta avaliação. Portanto, como ser humano, ele passou por situações muito delicadas, muito difíceis. Porque já que a gente está destacando a humanidade dele, ora, gostou de pessoas, por que não? Agora, não teve possibilidade de convivência, porque a obra exigia dele uma dedicação que, se ele estivesse vinculado a alguém objetivamente, não teria a possibilidade de desenvolver o trabalho que ele desenvolveu. Sabe quantas obras psicografadas até agora? Mais de 500. Imagina. É o maior escritor brasileiro. Talvez que continua ainda em nome dele. Sem dúvida, né? E continuam a ser produzidas obras quando ele estava encarnado, porque o homem era uma máquina de trabalhar. Sim, era uma máquina de trabalhar. Agora, dizer que ele viveu no Monte Olimpo, né? Fora desses intempéries, sofrimentos, virtudes, alegria. Não. O Chico não teve nenhum privilégio, meus amigos. Ele passou por todas as privações que passa um idoso nos seus 92 anos de idade. Vou dar um exemplo. 30 dias antes da desencarnação do Chico, eu organizei uma caravana saindo de Pedro Leopoldo para visitá-lo. Quase um ano depois daquela entrada da luz, né? Da misteriosa luz no hospital lá em Uberaba. Sim. E ali ele teve mais uma moratória. Ficou mais um ano. Estávamos visitando ele no dia 30 de maio de 2002. Ele faleceu no dia 30 de junho de 2002. Chegamos lá, no grupo da prece,
Nenhum colaborador do Chico sabia dizer se ele estaria presente ali. Ninguém. Porque o estado de saúde do Chico era muito precário. Montaram a mesa, o grupo da prece, eles montaram a mesa e deixaram o lugar do Chico desocupado, caso ele chegasse. Próximo a começar, o Chico chega, literalmente carregado. Carregado, eu não tô exagerando. Eles fizeram uma cadeirinha de fonfon dele ali, ó, um ajudando ali, isso, nos braços, e colocaram ele na cabeceira da mesa. Reunião começa. Ele começa a orar o Pai Nosso. Não termina. Recomeça o Pai Nosso. Ele mesmo. Não termina. O que observaram? Ele não estava presente. Tiveram que pegá-lo e voltar com ele para sua residência. Eu estava ali compondo a mesa e, para quem acompanhou o Chico nesses 21 anos, quase que eu surtei, porque quem viu aquela alma lúcida, vigorosa, consciente, passando por aquelas privações que todo ser humano passa, eu fiz a seguinte reflexão: meu Deus, se esse homem fez o que fez, não teve nenhum privilégio, quem somos nós? De fazer alguma coisinha aqui ou acolá, se achando ali o santo do pau oco. Então, a partir daí, eu fiquei muito mais atento. Claro, fazer o bem, praticar o bem, tentar acertar, isso são atitudes muito saudáveis e necessárias. Agora, isso não nos isenta da nossa vida aqui no corpo e passar, se formos um idoso, por todas as privações. Teve um momento, por exemplo, que eu já estive com o Chico e ele não me reconhecia. Eu tinha perdido sozinho. Eu e ele. Ele achava que eu era o enfermeiro. Oh. E ele falou assim para mim, ele me chamou de Sidney. Sidney era um enfermeiro que cuidou no último ano ou nos últimos anos do Chico. E ele me disse assim, tá na hora do banho? Ora, o Chico, que eu saiba, a intimidade do Chico, foram raros aqueles que tiveram acesso à intimidade do Chico. E ele me falou assim, ô Sidney, tá na hora do banho? E eu dizendo, Chico, é o John de Pedro Leopoldo, pausadamente. Meus amigos, nenhum privilégio. Aquela recomendação do Cristo, tome a sua cruz e siga-me. Cada um com a sua luta. Siga-me. De Jesus Cristo na cruz, né, na hora que ele fala, né, que Deus o esqueceu pelo que ele estava sofrendo. A gente espera, né, bons tratos ou preferências por estar realizando o bem, mas acho que todo esse reconhecimento dele, não do corpo físico, né, mas do espiritual, com certeza ele já continua no mundo espiritual. Ativo. E no mundo físico também, né? A influência. Claro, você imagina bem, um homem com as limitações que ele tinha, físicas. Você sabe que ele enxergava minimamente. O olho esquerdo dele praticamente não enxergava. Desde 1932. Contraditoriamente, era o cara que mais enxergava. Então, angina em 76. Eu acho que de tanto ouvir sofrimento, ele entrou, teve um quadro de angina fortíssimo. Aquela saúde debilitada. Os anos 80 já começou. Anos 90 já foi um outro Chico Xavier. Então esse cara trabalhou de uma maneira. Agora, você imagina num corpo espiritual mais ágil, sem as limitações. Imagina o que esse homem está fazendo. Está movimentando em prol da terra em si, né? John, aqui tem um doutor Márcio te mandando um abraço.
falando que você é um grande conhecedor do Chico e um abraço fraterno. Obrigado, Márcio. Vamos que vamos, Márcio. Márcio, não se esqueça de mim em suas orações, viu? Pelo amor de Deus, viu? E como ele adotou também, quando precisar, né? Pois é, vou precisar, viu, Márcio? Só falta ser médico de idosos, né? Imagina, aí acabou, aí tá resolvido o meu problema. Aí tá, veio na hora. Geriatra. Só falta ser geriatra. Jonathan, eu te perguntar. Eu queria saber se na época Chico falou alguma coisa em relação a tecnologias, porque hoje a gente tem entrado numa divergência aí de excesso de informações. O mundo espiritual falando bem ou mal das inteligências artificiais, especificamente. Né? E você sabe se Chico falou algo sobre isso? Olha, particularmente não, mas eu vou te dar um exemplo. Eu fiz o meu mestrado de 92 a 94. Sim. Mestrado em tecnologia, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Se discutia muito a questão do computador em 90. Se ele é ruim ou se ele é bom. Qual que era a conclusão que chegaram os pesquisadores da época? Ele não é nem ruim, nem bom. Depende do uso que se faz da tecnologia. Então, eu acho que a resposta serve para hoje. Redes sociais, né, tecnologia, está aí e não tem volta atrás mais. Isso agora é para frente. Então, saibamos usar eticamente, saudavelmente. Então, nós estamos numa época das fake news. Olha aí. As pessoas estão acreditando mais em WhatsApp do que em pesquisa. Obras sérias. Né? E isso virou um problema gravíssimo. De valores Perfeito. Esse consumo imediato, né? Eu gosto, por exemplo, eu sou do tempo ainda do livro. Eu gosto do livro impresso. Eu gosto de tocar no livro. Eu gosto de eu ainda ouço audiobook, às vezes eu nem leio, eu boto para ouvir. Mas em relação a exercitar a mente, o livro impresso, em poucas páginas que eu leio, eu já me sinto mais inteligente, vamos dizer assim, né? Porque realmente você sente que exercita várias partes do cérebro, né? E eu aprendo mais com a leitura do que ouvindo, mas mesmo assim ainda me deixo levar pela facilidade. Agora eu pergunto a vocês, na época o Chico não tinha essa tecnologia em mãos. Vocês sabem que tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba ele tinha correio. Ele tinha um correio dentro de casa. E se você perguntar os correios de Pedro Leopoldo e Uberaba, quem na época do Chico em Pedro Leopoldo mais movimentava o correio? Até Chico hoje Xavier. O correio, o rico lá tá do Chico. Em Uberaba, Chico Xavier. Vocês imaginam se o Chico tivesse com os seus 40 anos, com a tecnologia de hoje? Verdade. Não se ficava de e-mails, não ia dar conta, não. Meus amigos, eu em vida, eu tenho catalogados, enviados pelo Chico, pelo correio, autografado, 130 livros. E algumas cartas eu vou publicar no meu terceiro livro. Algumas cartas pelo seu conteúdo universal. O Chico escrevia muito bem. Ele se comunicava muito bem. Ele era capaz de falar, quem já leu a obra de Emmanuel, André Luiz, o português clássico da época, que a gente, quem não tem hábito, tem que procurar até um dicionário, né? Porque palavras da época que não se usam hoje. E ele era capaz de conversar com uma pessoa simplória, com o mesmo respeito. Então, o Chico era capaz de falar um português altamente complicado e também era capaz de falar, meu nego, tá bom, filho? Para todas as linguagens. Claro, né? Todas as linguagens. Claro. Ele se colocava... eu tenho uma foto do Chico que eu vou publicar no meu terceiro trabalho. Adultos numa foto e uma criança.
E a criança lá embaixo. O que o Chico fez? Se ajoelhou. Se ajoelhou. Ficou na altura da criança e os adultos lá, todos altos. Eu acho que é emblemática, é simbólica essa foto. Sim. Porque ele se coloca a questão psicológica, né, do se colocar na altura da criança, né, para ela saber que ela participa do meio. É isso. Você sabe qual era a impressão? Vocês dois já leram o livro Paulo Estevão? Não, mas já ouvi falar. Não. É um best-seller. E fala do cristianismo nos tempos primitivos, né? Até 300 depois de Cristo, o cristianismo se manteve fiel aos seus princípios originais, né? Digamos assim. E lá fala de Paulo, né? E Estevão, inclusive do primeiro. Estevão foi o primeiro flagelo, né? O primeiro flagelado, né? do tempo do cristianismo primitivo, flagelado pelo próprio Paulo. A sensação de estar ao lado do Chico, eu vou dizer a vocês, é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Ele falava do Cristo de uma maneira que eu nunca ouvi e vi ninguém falar. O Chico amava o Cristo. Eu digo que eu estou passando a admirar mais o Cristo, eu não vou nem chamar de amor ainda, mas pelo olhar de Chico Xavier. O Chico tinha um amor e um respeito pelo Cristo que eu nunca vi. E estar próximo do Chico, ele passava leveza, suavidade. Então, o que era um problema, perto do Chico já virava um probleminha. O que era um problemão, perto do Chico já virava um problema. Tal a forma como ele abordava. Então, é como se nós estivéssemos ao lado de um Barnabé, de um apóstolo. Eu estou lendo agora, eu estou vendo aquela série The Chosen, e aconselho a todos assistirem pela Netflix, quem tem, e passa The Chosen, os escolhidos, ou o escolhido, depende aí, pode ser o Cristo e pode ser os apóstolos. Mas assim, o Chico, eu acho que ele era... O Chico era um Jesusinho. Se vocês me permitirem. Porque ele era um Jesusinho respeitoso, amoroso, cuidadoso, falava sem machucar, falava o que precisava ser falado, mas a gente conseguia escutar, porque ele tratava todos com muito respeito. Agora, de bobo ele não tinha nada, né? Ele era respeitoso, mas era a linguagem sim, sim, não. Sabia. Não. Não tinha... Era bom, mas não era besta, né? Isso. Né? Ele se fazia de bobo. Tinha sabedoria de saber como, né? Saber calar, saber ouvir. Eu costumo dizer no terceiro livro, e vou dizer, Chico Xavier exerceu a difícil arte de escutar, para que muitos pudessem falar e escrever por seu intermédio. Excelente. John, em algum momento ele te revelou algo sobre alguma experiência com extraterrestre, algo nesse sentido, que hoje é muito comentado sobre, né? Então, em algum momento ele te revelou algo, alguma experiência pessoal dele, algo nesse sentido? Olha, amigo, muitos casos que ele me contou nos anos 80, eu lamento de não ter registrado, porque não imaginava que eu iria escrever algo. Nunca me imaginei com a competência necessária para escrever alguma coisa sobre o Chico. Esse interesse veio em 2008, no primeiro encontro nacional dos amigos do Chico. Eu vi tantos amigos do Chico falando do Chico, que eu pensei, John, você também pode dizer alguma coisa sobre ele. E vou estar falando, esse é um assunto que eu nunca tive muito interesse.
extraterrestres, objetos voadores não identificados. Respeito. Tem muita gente séria trabalhando nesse assunto, mas nunca foi pauta dos meus assuntos. Eu sou um historiador sem carteirinha. Eu sou um historiador sem carteirinha. Mas, em respeito à memória do Chico, eu estou colocando um episódio curioso. E estou deixando claro para o leitor que se eu tivesse na condição de leitor da minha obra, eu também ia duvidar. Então, eu estou deixando para o leitor, falei assim, vocês podem duvidar, porque eu também duvidaria. Mas eu não me lembro exatamente o ano, mas estou colocando numa das histórias do terceiro livro, que nós estávamos no período antes do Natal, na casa de Dona Cidália, reunidos ali, já amigo do Chico, eu acho que isso foi 83, 84, não saberia dizer. Estávamos ali conversando, e o assunto não era esse, não era. Estávamos conversando sobre bagatelas. E quando tinha só amigos, o Chico era muito espontâneo. Se tivesse alguém gravando, filmando, na época mais difícil, mas filmando ou entrevistando, o Chico virava outro. Já incorporava outro Chico. Era outro. Porque na vida... As responsabilidades também, né? O Chico dizia que na vida dele ele tinha medo de duas coisas. Qual? Obsessor e jornalista. Que porque ele passou muito perrengue com jornalista marrom, né? Não sério, né? Porque tem muito jornalista sério. Então, estávamos ali sentados. De repente, meus amigos, ele faz o seguinte comentário. Gente, o que vocês acham? Eu não sei se ele falou Estrela de Belém ou se ele falou Estrela d'Alva. O que vocês acham daquela estrela acompanhar o nascimento de Jesus? Pergunta inusitada, inesperada. Do nada. Nos entreolhamos, quem estava lá, eu não me lembro, mas ficamos calados, porque eu também nem tinha o que dizer nada. Eu ia falar, será que é um cometa, né? Me deu vontade de falar, Chico, deve ser um cometa, uma coisa assim. Ficamos calados. E ele continuou. Vou dizer uma coisa para vocês. E destacou. Quem está dizendo aqui sou eu. Não é Emanuel que está me falando, não. É a minha opinião. Destacou. Para mim, aquele objeto, aquela estrela, é um objeto voador que veio fiscalizar o nascimento do Cristo. Eu falei, eu sinceramente, partindo do Chico, eu falei, gente, o que é isso? Eu nunca tinha pensado na tese. Se fosse uma outra pessoa, eu acho que eu internaria na hora, sabe? Naquela época, sabe? Realmente naquela época. Bom linha de raciocínio aí. Mas então parou por aí. Nós ficamos boquiabertos. Porque ele dizendo, não, aquilo é uma nave, é um objeto. E que estava fiscalizando o nascimento do Cristo. Vou dizer mais. Por isso que eu estou dizendo aos leitores, quando lê a terceira, vocês têm toda a liberdade de duvidar, porque eu também duvidaria. Vou dizer mais. Para mim, os 3 reis magos eram tripulantes desse objeto que se vestiram e se apresentaram com a indumentária da época para fiscalizar em loco, pessoalmente, as condições que o Cristo teria nascido. Gente, algo assim... Vai abrir muita discussão isso aí, viu? Até olha, no meio dos ufólogos aí vai... Olha, eu fiquei boquiaberto. Eu tenho um amigo que é estudioso da ufologia, o Geraldo Lemos Neto, e foi a primeira pessoa que eu falei do caso, que mandei para ele, e ele vibrou, né, porque ele gosta de casos ligados à ufologia.
E não ficou por aí, meus amigos. Não ficou por aí. Fomos embora para casa. Eu saí dali com a cabeça explodindo. Porque eu sempre fui muito curioso em diferentes assuntos. E tentando interpretar, entender aquela fala do Chico. Dias depois, um sobrinho neto do Chico me liga, e a pedido do Chico. E ele me disse assim, ó, o tio Chico pediu para você ler a obra Operação Cavalo de Troia, volume 1, do escritor J.J. Benítez. Não sei se vocês conhecem a série. Não, vou anotar aqui. A série, ela já existem 9 edições dessa série aqui no Brasil, pela editora Mercúrio, e eu imediatamente adquiri meu primeiro exemplar, que é o primeiro que eu indico. Volume 1, Operação Cavalo de Troia, J.J. Benítez, um escritor espanhol. E quando eu li o livro, eu fiquei, confesso a vocês, entra no campo da ficção científica, o livro. Mas eu fiquei impressionado com a obra. Eu sou estudioso da doutrina há 43 anos e a obra é doutrinariamente segura. Então, e aí o Benítez veio visitar o Brasil no BH, esteve em Belo Horizonte, a convite da editora Mercúrio, porque foi um sucesso estrondoso. E por isso que eu acho que 9 volumes ficaram bem apelativos, bem comerciais, sabe assim? Perdeu a... Eu acho que vai até... Perdeu a essência. Perdeu. Para mim, perdeu. Mas quem for interessado, do primeiro volume, você vai encontrar no sebo, valores aí 10, 15 reais, barato. Sim. Mas eu fiquei impressionado, porque o que ele estava me dizendo foi registrado também pelo escritor J.J. Benítez. Eu cheguei ao cúmulo de pedir uma amiga que escrevia em inglês e falava inglês para escrever para o Steven Spielberg. O Steven Spielberg para produzir uma obra sobre o Cristo com tecnologia, porque... Em relação a vidas extraterrestres. Não, a viagem no tempo. Porque o livro do Benítez é para falar de um objeto, que não temos tecnologia para isso ainda, que retrocede no tempo, e no tempo do Cristo. Então, você imagina nos dias de hoje, produzindo um filme sobre o Cristo, com as tecnologias atuais, e retrocedendo no tempo, numa viagem do tempo? Nossa! Mas o Steven Spielberg não me deu a mínima confiança. Vamos ver se os idealizadores de filme aí brasileiros não ouvem a nossa live e né, pegam essa ideia, porque eu adoro filme, tá? Cara, eu gosto muito de ficção e achei a ideia muito diferenciada. E seria um filmaço, ainda mais com o diretor da qualidade do Steven Spielberg. Eu sou fã dos trabalhos do Steven Spielberg. Meu sonho mais novo era trabalhar com efeitos especiais, por causa de Steven Spielberg. Não cheguei, né, a seguir esse sonho. Contatos imediatos do terceiro grau. Olha que filmaço no final dos anos 70. Incrível mesmo. ET. E ele se baseia em teorias, né, de estudos ali. Não é só o filme. Para quem estuda, né, até questões espirituais ali ele fala. Muito rico. E mandei obras do Chico. Eu mandei algumas obras de André Luiz do Chico por o J.J. Benítez. Sim. Ele esteve aqui no Brasil fazendo o lançamento da obra, lá no shopping, no BH Shopping, um dos melhores shoppings aqui da cidade. Eu fui lá. E eu estava tão encantado com a obra que eu fiz uma pergunta idiota. Cheguei para ele assim, no meu portunhol, eu falei: Benítez, essa máquina do tempo existe? Ele olhou para mim,
sem responder, mas respondendo. Mas... Quer dizer, como que dizendo? Esse menino acreditou na máquina. A máquina foi um subterfúgio. Mas, ou os detalhes da vida do Cristo foram tão impressionantes que eu tenho duas teses. Ou ele retrocedeu do ponto de vista da memória no tempo, né? E eu trabalhei alguns anos com regressão de memória. Ou ele esteve na época do Cristo, é uma tese possível, porque eu sou reencarnacionista convicto. Então, essas duas possibilidades, né? Porque a obra é impecável. Precisa ter paciência só nas primeiras páginas, porque é muito descritiva. Mas a obra, depois vocês vão me dar retorno. Eu quero ouvir de vocês dois. É uma obra que eu recomendo. Vou procurar, vou ler e vou até divulgar um pouco mais aqui no canal o que a gente aprender sobre. Até porque está muito em voga essa questão, né? A mistura da religiosidade e espiritualidade com vidas extraterrestres. Eu tenho amigos que só falam disso, né? Que reptilianos e tudo mais. Eu não entro em detalhes. Acredito não só em vidas fora do nosso sistema, mas é o multiverso, né? Eu não acredito em universo, eu acredito no multiverso, né? Então, diferentes expressões de matéria, de vida, aqui tão próxima, falando de objetos também, que podem ser materializados no nosso mundo terreno, e que não são frutos de experiências intergaláxias, não. É fruto mesmo de mundos paralelos, tão próximos de nós. Isso, tridimensionais, né? Não, sem dúvida. Acredito que a grandeza, Deus é muito mais do que só o nosso universo. E a gente já acha o universo algo tão inexplicável quando a gente entra aí. Aproveitando esse caso, tem um caso do Chico, que ele perguntou a Emmanuel que ele queria saber a dimensão do Cristo. Aí o Emmanuel falou, não, Chico, não vamos nos preocupar, porque é muito amplo. Eu falei, não, mas eu queria conhecer alguma coisa, então tá bom. Retirou ele do corpo e foi levando, apresentando sistemas, planetas, galáxias. Chegou no momento que o Chico achou que ia enlouquecer. Ele falou assim, não, eu quero voltar para minha casa. Tá bom. Eu quero voltar. Eu falei, ele falou assim, que saudade do meu café com leite agora. Ele, olha, não tinha suporte para entender dimensões crísticas. Eu entendo, acredito. Dimensões muito superiores. E nós estamos falando de uma alma de escola, de uma alma que já avançou muito, mas que falou, não, Emmanuel, para. Eu quero voltar. Nem é capaz de alcançar essa raciocínio da grandeza. É verdade. Falta no sentido para isso, sabe? Então, precisamos adquirir estrutura para entender a dimensão, né, do Criador, né? E infelizmente, eu acho que ainda está longe, viu? Está longe, amigo, está longe. Nós vamos ter que sei o que devo ser e ainda não sou. Me permite dizer em nosso nome? Sabemos o que devemos ser, mas ainda não somos. Seremos. Não podemos desanimar, não. A gente já... Pode falar. John, em algum momento, ele chegou a te revelar algo sobre ele ser ou não ser a reencarnação de Kardec? Olha, eu vou partir da minha... Eu sou um defensor da tese. Respeito quem pensa diferente. Lamentavelmente, a ciência ainda não tem metodologia, evidências concretas para a gente, né, dizer... Por isso que eu chamo de tese. Eu defendo a tese, não defendia. Uma das razões que me mudou a minha opinião foi que em 91... Dos 130 livros que ele me envia uma obra intitulada Kardec Prossegue.
de um amigo dele, Adelino da Silveira, de Mirassol, São Paulo. Quando eu fui ler a obra, a tese da obra, para dizer que ele é Kardec. E eu nunca tinha pensado na tese. Eu falei, que é isso, cara? Quando eu tive com ele, resolvi perguntar. Eu perguntava tudo para o Chico, tudo. Mas eles me disseram assim, não pergunte, porque ele não gosta da pergunta. Pô, mesmo assim, mas ele me mandou um livro para dizer que ele é Kardec. E a capa do livro é um Kardec em degradê. Então, parece Kardec, vai sumindo e aparece o Chico. Aparece ele, interessante. Bem significativo. Chico, perguntei para ele na lata, em Uberaba. Você é Kardec? Meus amigos, ele ficou tão contrariado com a pergunta que eu tive que mudar o conteúdo da prosa ali. Ele não me disse nem que sim, nem que não. Em 98, ele me manda uma mensagem. Eu recebia muito aquelas caixinhas de mensagens. Ele costumava mandar frequentemente, principalmente no Dia das Mães e no Natal. Ele mandava. E em 97, teve uma reunião espírita no Triângulo Mineiro, chamado Cometrim. Tinha umas 500 pessoas que participavam e um médium psicografou uma mensagem do espírito Hilário Silva dizendo que o Chico era Kardec. E ele me manda essa mensagem pelo correio. Ora, pergunto a você, se ele não concordasse com a tese, por que ele estava divulgando a tese? Então... já não ter respondido a você, né, no dia que você responder, aquela questão do quem cala consente, né? Ele não quis. Pois é. Né? Isso... Olha, eu não pedi a obra, porque se eu chegasse com essa obra perto dele para ser autografada, é uma coisa. Ele poderia ficar constrangido e autografar para não criar nenhum constrangimento. Ele me mandou pelo correio e para minha mãe ele mandou 2 exemplares. E tem um fato também que antecede a isso. Eu sou formado em psicologia e nos anos 80, um assunto que me instigou muito foi regressão de memória. Eu procurei estudar tudo sobre regressão. Morris Nerton, Edith Fiore, Hélio Wambach, Brian Weiss, que foi muito famoso aqui no Brasil, Maria Júlia Prieto Pérez, Hernani Guimarães Andrade, vários pesquisadores. Comecei a pesquisar. E em 88, eu tinha terminado o curso de psicologia, me submeti a um processo terapêutico com profissionais ligados ao Hospital Espírita André Luiz, aqui em Belo Horizonte. E eles eram estudiosos da regressão de memória. Era uma técnica terapêutica. E pedi à minha terapeuta que se eu poderia, em 1 ano e meio de terapia, eu fiz 2 tentativas de regressão. Mas eu sou um cara muito resistente à regressão, sou muito racional, aquela coisa, aquela maluquice toda. Hoje, talvez menos, né? Graças à grande crise. A grande crise, ela abriu novas portas. outras portas, outras possibilidades. Eu afirmei, em estado alterado de consciência, que eu conhecia Allan Kardec. Isso em 88. Eu não admitia que Chico era Kardec. Então vamos deixar claro isso aqui. Eu afirmei, em estado alterado de consciência, o estado alfa, que é um estado de regressão necessário, alguns se aprofundam mais, e eu afirmei que eu teria conhecido Allan Kardec. Ora, pergunto a vocês, eu conheci o Chico em 81. Primeiro aquele desejo de conhecer o Chico. Depois que eu vi ele na casa da irmã, ele mandou me chamar. Eu não insisti. Ele mandou me chamar. E mantivemos um relacionamento relativamente estreito. Foi fluindo, né? Como a impressão que eu tenho na classificação de Allan Kardec, eu fui aquele famoso espírita no século XIX, espírita experimentador, adorava o fenômeno. Não tinha nada a ver com moral. Mas atraía.
isso. Eu acho que eu fui um procurador de fenômeno no século XIX. Efeitos físicos, mesas girantes, ectoplasmia, essa coisa. E tive algum contato com o Chico. Eu acho que eu apanhei mais ainda no mundo espiritual, reencarnei. Os espíritos devem ter falado: meu filho, cria juízo nessa cara sua, melhore moralmente, eticamente, saudavelmente. Então, vou colocar o homem aqui. Então, eu brinco que se Kardec codificou a doutrina em 15 anos, ele mesmo a decodificou em 75 anos. Então, Kardec teórico no século XIX e o Kardec prático. Para dizer assim para a gente: é assim que se faz, minha gente. Vamos lá. Preste atenção, né? Eu aceito também, acho que Mas quem pensa diferente eu respeito, viu? Eu acredito que sim, por todo o quanto ele fez a religião espírita, né, hoje visto como religião também, apesar de ser uma ciência, o quanto ele difundiu, não só no Brasil, né, mas no mundo todo, o quanto cresceu devido a ele. Né? Espiritismo no Brasil, do ponto de vista de um historiador, antes do Chico e depois do Chico, é diferente. Existem pesquisas que comprovam a popularização do espiritismo no brasileiro graças a Chico Xavier. A dinâmica, o trabalho, a tarefa social que ele construiu, né? E, sem dúvida nenhuma, uma referência para todos nós espíritas, sobretudo nós espíritas. Agora, um cristão, né? Porque ele dizia assim para a gente: se Kardec, ele mesmo, tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, ele teria largado o espiritismo e seria um cristão. Ele fora da caridade não há salvação. Caridade material é dar o que tem. Caridade moral é dar o que é. Então, o Chico, ele exemplificou. Para mim, o Chico extrapolou as limitações do movimento que ele esteve vinculado. Como Madre Teresa de Calcutá, no movimento católico, como Mahatma Gandhi. Essas grandes almas, elas extrapolaram. Se tornaram cidadãos do mundo. Eles são um ponto de referência para essas religiões, né? Mahatmas, grandes almas. Amém. Então, o Luiz quer perguntar mais alguma coisa? Quero fazer uma última pergunta. Em algum momento ele chegou a falar para você sobre a questão política do Brasil, que estaria por vir, algo nesse sentido? Ele chegou a te revelar, fazer alguma revelação nesse sentido? Não. Não entramos nesse assunto e acho que utilizaram inadequadamente a memória do Chico no último período eleitoral de uma maneira desonesta. Cada um tem o direito de escolher qualquer candidato, mas se apropriar do nome do Chico para pressionar A ou B, para mim foi de uma forma desonesta. Então, mobilizemos o nosso bom senso, mobilizemos, como diz o próprio Kardec, o nosso codificador, mobilizemos os nossos pensamentos, reflexões, e cada um tome as decisões que achar que devem ser tomadas. Mas, inadvertidamente, muita gente, por ignorância ou má fé, utilizou inadequadamente o nome do Chico para tentar beneficiar A ou B. Concordo. Se vocês pegarem o meu Face, vejam lá que eu não entrei nesse assunto. Eu postava pensamentos do Chico que levava para alguém se refletir. Mas eu não me sinto no direito de, mesmo tendo convivido com o Chico por 21 anos, de dizer em quem, mesmo porque ele não está aqui para se defender, né? Posso dizer a vocês uma coisa. Numa época, ele votou num candidato, eu votei em outro. Qual o problema?
Porque na casa dele, na geladeira da casa dele, estava lá Collor de Mello. Bom, eu acho que ele votou em Collor de Mello. Eu votei em outro candidato. Mas eu pergunto a você, qual o problema? Nenhum. Eu acho que o grande desafio hoje, meus amigos, e uma das qualidades do Chico, que a gente tem que se apropriar rapidamente, é o respeito pelas diferenças. Amar o outro como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Infelizmente, quem pensa diferente hoje parece que vira inimigo. Ora, se ele votou em Collor e eu votei em outro candidato, qual o problema? Qual o problema? Eu tinha discordâncias de outras questões que o Chico falava e que ele também discordava de algumas questões que eu acreditava. Qual o problema? Ou será que todo mundo tem que ser vaquinha de presépio? Pensar todos da mesma maneira. O maior exemplo de aceitar o outro exatamente como é, né? Eu deixo esse recado final, então, para mim e para todos que estão me vendo e ouvindo. Uma das maiores qualidades do Chico, respeitar o outro como ele é. Então, o maior legado independentemente da sua orientação sexual, independentemente da sua orientação religiosa, e, sobretudo, nos dias de hoje em nosso país, independentemente da sua orientação política. Excelente. Amar é amar, sem exigir. Por isso que eu falo, é difícil. Eu estou falando só na teoria e tenho fracassado em algumas tentativas e acertado em outras. Não chame minha esposa, pelo amor de Deus. Amar sem exigir absolutamente nada. Sei o que devo ser, mas ainda não sou. Excelente, excelente, João. Muito obrigado de coração pela sua participação. Muito obrigado. Enriqueceu com certeza nós, nosso canal e toda a nossa caminhada. Você já tem uma data de previsão para o terceiro livro, o lançamento? Amigo, está fazendo o relançamento dos 2 trabalhos pela editora, o Grupo Candeia, a editora era a editora Vinha de Luz de Belo Horizonte, cedeu os direitos autorais para o Grupo Candeia, então estará publicando o nosso primeiro trabalho até o primeiro trimestre desse ano, então pela editora Candeia. E gratidão à editora Vinha de Luz por ter cedido os direitos e gratidão à editora Candeia por acreditar também nesse projeto. Logo depois entram Nas Trilhas para fazer a reedição. Eu acho que o segundo trabalho ele só vai sair por volta de novembro desse ano, homenageando inclusive o centenário de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo completa agora 100 anos como município. 27 de janeiro de 1924, 27 de janeiro de 2024. Então, eu vou prestar uma homenagem ao centenário de Pedro Leopoldo. Muito bom, muito bom. Nós vamos divulgar, tá? Com a sua permissão, os livros, todo o seu trabalho. Com certeza enriquecedor aí para a gente que está nessa caminhada. E, mais uma vez, muito obrigado. Né, obrigado a vocês pela oportunidade, viu? Obrigado. Vamos conversando. Espero que tenha uma próxima, tá? Para a gente dar continuidade. Você me avisa com antecedência. Certo. Obrigadão. Obrigado. Um abraço de coração. Um abração a todos, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado, gente, a todos os telespectadores por participar da nossa live. Vai estar aqui disposta, né, tanto em pedacinhos como ela inteira em todos os nossos canais, né, de redes sociais. Espero que todos tenham aproveitado o máximo. E qualquer dúvida, tanto perguntas para nós como para o John, pode deixar em nosso direct que a gente vai fazer esse trabalho aí de correio, tá bom? Para esclarecer as dúvidas de vocês, né, sobre o nosso assunto e qualquer outro assunto aí do nosso canal. Muito obrigado, gente. Obrigado, galera. E em breve tem mais live, né? Bora marcar essa semana alguma com a Ana, sobre terapias, sobre outras coisas. Então, em breve tem mais conteúdo. Muito obrigado
e até logo. Beleza.